assuntos importantes e ao mesmo tempo, de certa forma, difíceis, né? Então, será muito importante aí a sua atenção. Mais uma vez, eu passaria algumas passagens bíblicas nos slides, né, ao invés de pedir para vocês abrirem. E vamos ver se a gente consegue desenvolver bem os assuntos, é bastante conteúdo. Vamos ver se eu consigo fazer sem precisar correr muito. E conto com a participação de vocês. Mandem perguntas, né, para a gente poder desenvolver um pouco melhor as ideias, tá bom? Eu vou dar mais alguns instantes e aí nós iniciaremos a nossa aula. Então vamos orar e começar esse momento para a gente aproveitar o máximo possível essa uma hora e pouquinho que a gente vai ter juntos aí. Pai, muito obrigado por mais essa semana que se inicia, obrigado pelo privilégio de podermos guardar o seu dia, de prestarmos culto ao Senhor, de aprendermos mais da tua palavra através da escola bíblica. Peço que o Senhor nos auxilie, que teu Santo Espírito trabalhe em nosso coração. Nós trataremos aqui de assuntos difíceis, assuntos atuais, assuntos que marcaram a história de algumas vidas, mas nós sabemos que o Senhor é um Deus de graça, um Deus que perdoa aquele que se arrepende. Então nós te pedimos, nos ajuda na compreensão desses assuntos e, mais do que compreender, nos ajuda a colocá-los em prática. É no nome do teu Filho que nós oramos e agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e pelo muito que o Senhor irá fazer. Amém. Então, meus irmãos, pessoal chegando, áudio ok, muito bom. Então, que Deus nos abençoe nessa aula. Então, hoje nós falaremos aí, né, do magistrado civil, do matrimônio e do divórcio, né? Então, são dois capítulos da Confissão de Fé, sendo do magistrado civil capítulo 23 e do matrimônio e do divórcio capítulo 24. O magistrado civil, a gente vai ver que compreende, né, o governo, né, seja o governo federal, estadual, municipal, né, são as autoridades instituídas por Deus na nossa vida. E nós apresentaremos aqui a perspectiva bíblica a respeito do casamento e do divórcio. Então, capítulo 23, parágrafo 1º, está escrito assim: Deus, o Senhor supremo e Rei de todo o mundo, para a sua glória e para o bem público, constituiu sobre o povo magistrados civis, a ele sujeitos, e para este fim os armou com o poder da espada para a defesa e incentivo dos bons, bem como para o castigo dos malfeitores. Então vamos ler aqui essas duas passagens bíblicas e na sequência eu exponho esse parágrafo, né? Eu creio que as passagens nos auxiliarão muito. Então a primeira passagem, Romanos 13, de 1 a 4, fala assim a palavra do Senhor: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus vingador para castigar o que pratica o mal. E a primeira carta de Pedro, capítulo 2, versos 13 e 14, sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para o castigo dos malfeitores como para o louvor dos que praticam o bem. Então, o que é importante nós entendermos? Em primeiro lugar, né, logo no comecinho, ele coloca que Deus é o Senhor Supremo e o Rei de todo mundo. Então, primeira coisa, quem governa
todo o universo, toda a galáxia, todas as coisas que existem, é Deus. Então nós temos que lembrar aqui, ter muito claro o conceito de soberania divina. Uma vez que nós entendemos que Deus é soberano, que todas as coisas estão dentro do seu controle, orquestradas por Ele, nós não precisaremos nos preocupar com outras coisas. Então, em primeiro lugar, Deus é quem governa todas as coisas. E para que isso aconteça, né, então para a sua glória e para o bem público, ele constituiu sobre o povo magistrados civis, ou seja, Deus escolheu reinar, Deus escolheu governar as coisas através de pessoas que ele constitui sobre o povo, sobre magistrados civis. E aí, dentro da nossa realidade, nós podemos pensar presidente da República, ministros, senadores, deputados federais, estaduais, governadores, prefeitos, vereadores, todos esses cargos públicos, né? Eles estão aí debaixo do poder divino. Não existe homem que tenha chegado ao poder sem Deus estar coordenando isso. Tá certo? Então a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que qualquer governo instituído foi instituído por Deus. E aí nós precisamos ter em mente que muitas vezes Deus pode fazer determinados tipos de governo para juízo daquele povo, né? Então, se a gente for olhar lá nas Escrituras, nós temos aí diversos exemplos de quando Deus manda nações governarem sobre outras, como uma forma de punição ao pecado, como uma forma daquela nação que até então era uma nação religiosa, né? Que Deus havia escolhido como o seu povo. Quando eles se desviavam das práticas prescritas por Deus, Deus então os corrigia, né, através de alguns juízos, né? Então, Deus institui essas pessoas, só que essas pessoas elas têm que governar para a glória de Deus e para o bem público. Então, os governantes eles não devem, né, isso parece bastante utópico se a gente for pensar na prática, governar para benefício próprio, né, mas sim para o bem do povo e para a glória de Deus. E aí a confissão continua falando que para este fim, ou seja, para que o bem público seja realizado, né? Para que a glória de Deus seja manifesta, Deus armou com o poder da espada o Estado. E esse poder ele serve para a defesa e incentivo dos bons, bem como para o castigo dos malfeitores. E aqui, meus irmãos, a gente precisa ficar bastante atento, existe bastante resistência contra essa ideia, mas a perspectiva bíblica que nós olhamos aqui, a espada não serve para fazer carinho, né? Então a espada aqui é para juízo, e aqui nós estamos falando então da punição dos maus, né? Eu protejo os bons e puno os maus, eu pensando como Estado, né? Como os governantes. Então ao Estado é dado o direito da espada, e não a vingadores pessoais, mas sim ao Estado. E é em cima desse texto, né, em cima do capítulo 13 da carta aos Romanos, que nós então, né, existe uma linha da teologia e uma linha reformada, de que defende a pena de morte para determinados tipos de crimes, né, e isso tudo feito pelo Estado, com bastante sabedoria, bastante cuidado, né. Depois eu vou passar para vocês, inclusive, uma pregação para complementar a nossa aula, uma exposição aí desse trecho de Romanos 13, para que a gente possa, então, exercitar. Então, o Estado ele precisa agir em favor dos bons, e aqui nós não estamos pensando em bondade comparativa a Deus, né, mas em termos de bons como aqueles que seguem as leis, e deve, então, preservar os bons, incentivar os bons e punir os maus. Segundo parágrafo. Aos cristãos é lícito aceitar e exercer o ofício de magistrados, sendo para ele chamados. Em sua administração, eles deveriam especialmente manter a piedade, a justiça e a paz, segundo as leis salutares de cada Estado. Para atingir tal propósito, eles agora podem, sob a nova dispensação do Novo Testamento, licitamente guerrear, havendo ocasiões justas e necessárias. Então aqui, meus irmãos, a gente precisa ficar atento ao seguinte.
Muitas pessoas acreditam que um crente, que um cristão verdadeiro não deveria se envolver com política. Só que não é isso que nós vemos, né, dentro do padrão bíblico, né? Nós precisamos entender o cristão como alguém que é chamado por Deus, salvo por Deus, mantido dentro de uma sociedade, para que essa pessoa exerça a sua vocação de forma a glorificar a Deus. E como que isso vai se desmembrar? Isso vai se desmembrar que cada um possui uma vocação específica dada por Deus. No meu caso, ele tem me dado a vocação para o ministério pastoral, pensando aí em missões transculturais. Para algumas pessoas, a sua vocação é a medicina. Então, a melhor forma que ele tem para glorificar a Deus dentro da sua vocação é exercer a medicina e não largar a medicina. E da mesma forma, existem então pessoas que são vocacionadas para o ofício do magistrado, para o ofício de cargos políticos, tá certo? Então nós temos aí um grande nome na história do protestantismo mundial, né? O Abraham Kuyper. Abraham Kuyper, ele foi um estadista holandês. Então ele desenvolveu ali diversos pensamentos teológicos e ao mesmo tempo ele exerceu uma função política dentro da Holanda. E ele então defende, né, ele que traz, desenvolve bem essa ideia da vocação específica para cada pessoa. Então vocacionado não é só aquele que é chamado para o sagrado ministério da palavra, mas vocacionado é todo aquele que Deus chama para si e dá a ele uma vocação para exercício nessa vida. Então a pessoa pode ser vocacionada por Deus a exercer engenharia civil. Outras podem ser vocacionados por Deus para exercer a pedagogia, o ensino, e outros a odontologia e por aí vai. Se a gente pensar no nosso momento, com essa questão do vírus aí, do coronavírus, nada melhor do que ter pessoas vocacionadas à medicina, capacitadas por Deus, através dali, se nós estamos falando de crentes e não crentes, pela graça comum, para que desenvolvam, então, medicamentos, para que desenvolvam vacinas, para que a gente possa, em breve, ter a nossa situação regularizada. Então, é lícito para o cristão que foi vocacionado por Deus exercer uma posição política, ao contrário de que muitas pessoas pensam, Então, por isso que ele fala ali, sendo para ele chamados. E aí o óbvio, Se nós somos cristãos, e aí nós temos que entender isso, nós não somos cristãos de domingo, nós não somos cristãos apenas na igreja. Nós somos cristãos aonde quer que nós estejamos, em todos os momentos do nosso dia. Então, em sua administração, eles deveriam especialmente manter a piedade, a justiça e a paz. Veja, é o que um cristão normalmente deveria fazer sempre, manter a piedade, a justiça e a paz. Então, para eles atingirem aí tal propósito, é lícito guerrear havendo ocasiões justas e necessárias. Então aqui nós precisamos entender, muitas pessoas acreditam que o cristão ele é pacifista. E pacifista, aqui quando eu uso esse termo, eu estou me referindo a lutar pela paz a qualquer custo. E não é isso que a Bíblia nos ensina. Então a Bíblia nos ensina que existem momentos em que a paz não é aquilo que é requerido por Deus. No sentido, por exemplo, de nós protegermos o direito do nosso próximo, o nosso próprio direito, o direito da nossa nação. Então, ultimamente, se a gente for pensar nas guerras que têm existido, de forma geral, elas têm sido mais por interesse político do que por algo lícito, Então, qual seria uma disputa lícita, uma guerra lícita, Por exemplo, um país que tivesse sendo tentado ser dominado por um ditador e as pessoas entrassem então em guerra para se livrar de uma ditadura e continuar tendo um governo que preze pelo bem-estar e pelas liberdades individuais, Então nós temos que pensar que existe sim a possibilidade de guerra, existe sim a possibilidade da pena de morte, porque nós temos que pensar que Deus trabalha então na defesa dos bons, O Estado precisa trabalhar para a defesa dos bons, daqueles que cumprem a lei, daqueles que exercem a sua vocação. Então, não necessariamente nós seremos... É óbvio que na maior parte do tempo o cristão vai buscar o que? A paz.
Isso é natural. Nós somos, em primeiro lugar, anunciadores da paz quando nós evangelizamos alguém para reconciliar essa pessoa com Deus. Nós estamos tirando essa pessoa debaixo da ira de Deus, sendo instrumentos para isso, né? Para levá-las em paz com Deus. Nesse sentido, nós somos aqueles que lutam pela paz. Mas em alguns momentos nós anunciaremos a verdade do Evangelho e a pessoa se revoltará conosco e ela não aceitará, ela não se entregará a essa mensagem. Então, nesse momento, nós não conseguimos promover a paz, porque essa pessoa foi, então, naquele momento, pelo menos, né, condenada. Ela está se mantendo condenada e debaixo da ira de Deus. Então, nós precisamos entender um pouco isso, de que o cristão não é aquela pessoa bonachona, né, que vai ser submetida a qualquer coisa e vai aceitar qualquer coisa, tá bom? Então, importante nós termos esses conceitos. Então, Provérbios 8, né, aqui a gente está vendo muitos textos, nós vamos ver apenas alguns. Verso 15 e 16. Por meu intermédio reinam os reis, e os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Ou seja, é pelo intermédio de Deus. É Deus quem intermedia esses reinos. Trazendo para vocês dois exemplos bíblicos, né, de homens de Deus exercendo funções políticas em governos de países não cristãos, não ligados ao Deus Yahvé, né? Então nós podemos pensar aí em José, né, servindo ali ao faraó no Egito, e em Daniel, servindo na Babilônia, né? Então eles foram estadistas, eles ocuparam altos cargos dentro do governo. Então é lícito, sim, é permitido, desde que você seja vocacionado, né? Desde que o cristão seja vocacionado a fazer isso. 1 Timóteo, né? Capítulo 2, 1 e 2. Antes de tudo, pois, exorto que use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor de reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. A gente vai explorar melhor esse texto no próximo parágrafo, né? Falando do objetivo da nossa oração, mas aqui nós vemos a questão da prática de súplicas, né? Das orações, o exercício da piedade, tá certo? Parágrafo 3º. Os magistrados civis não podem tomar sobre si a administração da palavra e dos sacramentos, ou o poder das chaves do reino do céu, nem deveriam de modo algum intervir em matéria de fé. Então ele está falando o que aqui? Que o Estado, eles não podem, né, o Estado não pode, então a gente está falando aqui da separação entre o Estado e a religião. O Estado e a igreja estão aqui separados, tá certo? O Estado não pode exercer o ministério da palavra, a administração da palavra e dos sacramentos. O Estado não define isso. Quem define isso é Deus, através dos homens vocacionados e ordenados para isso. Da mesma forma, o Estado não tem o poder das chaves do reino. Né? Aqui, falando do poder dado aí por Deus aos homens da igreja, os líderes da igreja, para a administração da disciplina eclesiástica. Né? Então o Estado não tem que mexer nisso. E também o Estado não deve intervir em nenhuma matéria de fé. Um exemplo clássico, agora dos nossos tempos, o Estado não tem o direito e ele não deveria entrar nessa esfera, por exemplo, de fazer com que a igreja realize casamentos homossexuais. A gente vai falar isso mais para frente, mas é uma matéria de fé. Nós claramente vemos nas escrituras que esse é um padrão não bíblico de conduta sexual. O Estado não pode nos obrigar a fazer isso. Ele não deveria, essa separação deveria existir. A liberdade religiosa tem que permitir que eu, né, como um cristão, você como cristão, nós tenhamos a nossa liberdade de pensar e concordar ou não com determinadas coisas. Então o Estado não pode, naquilo que é da minha consciência cativa às escrituras, mexer nisso. Tá certo? Contudo, como pai solícito, olha só o que deveria ser a função do Estado. Deve proteger a igreja de Nosso Senhor, sem dar preferência a qualquer denominação cristã sobre as outras,
para que todos os eclesiásticos, sem distinção, desfrutem plena, livre e inquestionável liberdade de cumprir todas as partes de suas sagradas funções sem violência ou perigo. Como Jesus Cristo constituiu em sua igreja governo regular e disciplina, nenhuma lei de qualquer estado deve interferir, impedir ou embaraçar o seu devido exercício entre os membros voluntários de qualquer denominação cristã, segundo a profissão e crença de cada uma. E é dever dos magistrados civis proteger a pessoa e o bom nome de todos os que lhes são relacionados, de modo que ninguém seja permitido, sob pretexto de religião ou de incredulidade, ofender, perseguir, maltratar ou injuriar qualquer outra pessoa. Eles devem também providenciar que todas as assembleias religiosas e eclesiásticas possam reunir-se sem serem perturbadas ou molestadas. Esse parágrafo ele é perfeito para mostrar aquilo que a Bíblia fala e aquilo que nós, como cristãos reformados, devemos pensar e que é contrário a tudo aquilo que nós somos acusados. Nós somos acusados de intolerantes, e isso é uma mentira. E isso está expresso aqui nesse texto, onde nós entendemos, e esse é a nossa função a pedir para o Estado, que as liberdades de crença individuais não sejam restringidas. Nós estamos aqui nesse texto, de forma muito clara, pregando a liberdade religiosa. E aqui, na verdade, nós que somos normalmente as maiores vítimas, nós somos... Nós somos ofendidos, nós somos, de uma certa forma, perseguidos, injuriados, maltratados por conta da nossa crença. E nós não deveríamos maltratar, ou agredir, ou ofender, ou perseguir qualquer outra pessoa de outra religião. Então, aquilo que muitas vezes a gente já viu acontecer no caso recente no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, sobre traficantes, que teoricamente se converteram à fé evangélica e estavam, então, destruindo os terreiros nos morros, Aí a gente vê um monte de coisa errada, Primeiro, um evangélico traficante, isso é totalmente incoerente. E a outra coisa seria a perseguição religiosa, que também não é defendida pelas escrituras, Então, meus irmãos, nós prezamos pela liberdade religiosa, nós prezamos aí pela liberdade de exercício da sua fé, e isso tudo com fundamentação bíblica. Então, nós prezamos pela separação da igreja e do Estado, e nós queremos, então, que o Estado não interfira na nossa fé, na nossa crença. E para isso nós vamos ler aqui um texto do segundo livro das Crônicas, capítulo 26, versos 17 e 18, Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para esse mistério. Sai do santuário, porque transgredistes, nem será isso para honra tua da parte do Senhor Deus. Olha que coisa interessante, meus irmãos. Aqui nós vemos um rei querendo exercer funções exclusivas de um sacerdote, e esse rei, aqui a gente está vendo então a mistura entre o exercício do Estado, do poder político e do poder religioso, e esse rei é confrontado pelos sacerdotes. Então, assim, existe uma separação, o rei Uzias não deveria ter feito isso, e ele é confrontado, então, pelos líderes religiosos, pelos sacerdotes, então expulso, ele sai do santuário. Então, a gente crê, de fato, na separação entre o Estado e a igreja. Parágrafo 4º, E aí, vocês podem ir mandando suas perguntas, caso vocês tenham, WhatsApp ou aqui pelo chat. E aí, a hora que eu for interrompendo aqui, a hora que eu for mudando de assunto, a gente vai tentando responder as perguntas. E aqui que eu falei que nós vamos explorar melhor o texto de Timóteo, É dever do povo orar pelos magistrados, honrá-los, pagar-lhes tributos e outros impostos, obedecer às suas ordens legais e sujeitar-se à sua autoridade. E tudo isso por dever de consciência. Nem a incredulidade, nem a diferença de religião invalida a justa e legal autoridade do magistrado, nem isenta as pessoas,
autoridades da igreja, inclusive, da obediência devida a ele. Tampouco o Papa tem qualquer poder ou jurisdição sobre os magistrados dentro dos domínios deles, ou sobre qualquer um de seu povo, nem pode privá-los dos seus domínios ou vida, por julgá-los hereges ou sob qualquer outro pretexto. Então, primeira coisa, é nosso dever orar pelos nossos governantes. Eu não sei se você tem feito isso. Isso aqui, meus irmãos, é independente da linha ideológica, política que o governante exerce. Então, nós deveríamos orar, deveríamos ter orado pelos governantes de todos os outros anos atrás, da mesma forma que nós devemos orar pelo atual governante, pelos atuais governantes, federal, estadual, municipal e por aí vai. É nosso dever orar por isso, é nosso dever orar para que esses homens governem visando o bem do povo, visando a glória de Deus. Isso parece meio utópico, a questão da glória de Deus, mas se eles já fizerem o bem do povo, eles já estão promovendo a glória de Deus. É nosso dever orar por isso, é nosso dever, então, pedir que Deus trabalhe no coração desses homens, que necessário for que Deus os tire de lá. Então, nós vemos aí diversas passagens ao longo das Escrituras que governantes que faziam mal para o povo eram tirados por Deus do seu trono, do seu exercício de poder. Então, nós devemos sim, concordando ou não com a política ideológica dos governantes, nós devemos orar por eles. Nós devemos obedecê-los, então honrá-los, pagar-lhes tributos e outros impostos, obedecer às suas leis. Isso, meus irmãos, não nos impede, por exemplo, de obedecer e ao mesmo tempo procurar os fóruns corretos para manifestar a minha indignação, o meu desconforto com determinadas atitudes. Então nós temos também o direito de, vamos falar assim, protestar contra os governantes, desde que nós estejamos pautados pelas Sagradas Escrituras, por valores bíblicos nas nossas demandas. Nós não podemos demandar simplesmente porque nós queremos isso ou aquilo, nós temos que desejar aquilo que Deus deseja. Então nós temos os fóruns corretos, mas isso não nos dá a liberdade de desobedecer o Estado, de desobedecer as autoridades. Eu acho que semana passada eu retrasado desse exemplo e eu vou dar de novo. Eu não concordava com aquele rodízio louco que criaram de dia sim, dia não. Mas nem pelo fato de eu não concordar, eu achar que não está certo, eu tenho o direito de desobedecer. Então, eu obedeci. Então, a gente pode pegar isso de diversas formas, de diversas formas a gente pode perceber essa realidade e não concordar, mas acatar, obedecer. E quais são, então, as situações em que nós poderíamos desobedecer os governantes? Meus irmãos, somente em questões que eles solicitassem que nós fôssemos contra os preceitos de Deus. Então, somente quando nós formos coagidos a fazer coisas que não agradam ao Senhor, que nós deveríamos desrespeitar. O pastor Arival já falou isso de púlpito, então não é problema eu comentar aqui, que se o Estado implantar a obrigatoriedade da igreja fazer um casamento homossexual, que por padrão não é casamento, biblicamente falando, ele falou que seria preso, mas que não faria. Então nós, pelos nossos princípios morais estabelecidos por Deus, por aquilo que Deus estabelece para que nós sigamos, nesse sentido nós temos então o dever de não obedecer o Estado. O Estado não pode me obrigar a ir contra aquilo que Deus manda, porque inclusive é Deus quem instituiu o Estado, é Deus quem faz com que essas pessoas governem. Então nós devemos, e para isso nós podemos ver então a igreja perseguida, por exemplo, na China, onde pessoas têm sido assassinadas, na Coreia do Norte, onde o cristianismo é proibido, mas as pessoas continuam exercendo a sua fé. E custando o que custar, se ela for torturada, se ela for assassinada, aquilo que ela tiver que fazer, nós precisamos então obedecer os nossos governantes. E aí a obediência aqui, ela não é só na questão de leis, leis criminais, ela está relacionada também ao pagamento de impostos.
né? O cristão jamais deve sonegar imposto. O cristão jamais deve comprar produtos sem nota, serviços sem nota, né? O cristão jamais deve sonegar imposto na sua declaração de imposto de renda. O cristão tem que dar o exemplo de honestidade também, né? Então, nós precisamos, independente se você vê ou não o resultado do teu imposto na vida prática, independente se você vê ótimas vias, se você vê excelentes hospitais, né? Então, agora, nessa época que nós estamos vivendo, fica evidente o quanto os nossos impostos foram desperdiçados e desviados, né? E a saúde nunca foi prioridade para os nossos governantes. Copa do Mundo foi, Olimpíada foi, enfim, outros tantos escândalos que nós tivemos, mas a saúde não foi. E nós estamos então colhendo o fruto disso. Mas ainda assim, não nos dá o direito de não pagar imposto, né? Então, Jesus, mesmo lá no exemplo da ao César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Então nós temos aí que ser obedientes, nos sujeitarmos à autoridade, a não ser em casos excepcionais, como eu coloquei aqui. Na pregação que eu pretendo passar aí para aqueles que têm o meu contato ou que estão nos nossos grupos da igreja ali da escola bíblica, eu vou passar aí uma pregação do Augusto Nicodemos complementando essa ideia, né? E obviamente ele falando com uma maestria muito maior sobre esse assunto, né? E nem o fato do governante ser ímpio, não, nem a incredulidade, nem a diferença de religião invalida a justa e legal autoridade do magistrado. Não é porque a pessoa não professa a minha religião, né, a minha fé, que isso me dá o direito de não obedecê-lo. Né? Ele foi, ainda assim, instituído por Deus. É isso que nós precisamos ter claro na nossa mente. Né? Então, 1 Timóteo 2, 1 e 2, né, a gente já leu, e o que chama a atenção ali é que nós devemos orar pelos nossos governantes com qual objetivo? Para que nós tenhamos vida calma e tranquila. Né? Não é errado, né? Na verdade é nossa obrigação pedir que nós tenhamos tempos de paz. Né? Imagina que maravilha nós vivemos num Brasil governado e nós estivermos tendo tempos de paz, né? Em tempos de tanto barulho que nós temos vivido, seria bastante interessante. Aí, primeira carta de Pedro, né, capítulo 2, verso 17, tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai ao rei. Então, a gente vê que o temor é somente a Deus e nós devemos, então, amar os irmãos e honrar ao rei. Né? Nossa postura diante das autoridades é sempre importante. E outra coisa que é combatida por esse texto, né, é a influência do Papa sobre os governos. Né? Então, se a gente preza pela separação do Estado e da Igreja, e nós prezamos, nós não podemos concordar com o Papa influenciando governos, né, com o Papa tendo domínio sobre eles, que era algo presente até o período da Reforma. Né? O período da Reforma, então, começa a romper com essa ideia e, enfim, muitos sofreram com isso, porque, de fato, o Papa tinha muita influência política, né, um poderio bélico e por aí vai. E olha só, nem pode privá-los dos seus domínios ou vida por julgá-los hereges ou sob qualquer pretexto. Ou seja, não é porque não concorda com a religião, né, com as ideias, que então o Papa ou o Estado vai ter o direito de matar por questões de ideias religiosas. Né? E aí Romanos 13, 5 a 7 de novo, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição. Veja, o temor da punição tem de fato uma função na obediência da lei. Né? Por isso que é importante que os nossos sistemas de punição aos crimes seja eficaz. Né? Por isso que é importante que no Brasil aqueles que foram condenados sejam presos e mantidos presos, porque a punição tem que gerar no mínimo um medo naquele que comete o crime e talvez iniba que mais crimes sejam cometidos. Mas também por dever de consciência, ou seja, o cristão não vai obedecer apenas por ter medo de ser punido, mas porque a sua consciência, a lei inscrita no seu coração, o Espírito Santo agindo nele, o conduzirá a essa obediência. Por esse motivo, também pagais tributos. Veja, bíblico pagar imposto. A gente pode discordar na quantidade, na forma como ele é usado e por aí vai. Porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Então a gente termina aqui a ideia do magistrado civil. Quero saber se tem alguma pergunta até agora. Não recebi nenhum questionamento. Vou dar alguns instantes aqui para que vocês possam aí se manifestar.
Sem nenhuma dúvida, então, por enquanto, vamos seguindo, né? Mas sintam-se à vontade aí para mandar dúvidas, meus irmãos. Então, agora vamos falar aí da parte do matrimônio e do divórcio. O casamento deve ser entre um homem e uma mulher. Ao homem não é lícito ter mais de uma esposa, nem à mulher mais de um marido ao mesmo tempo. Então, aqui, meus irmãos, é uma coisa muito importante que a gente extrai aqui das verdades bíblicas, né? Então, voltando aqui, ó, Gênesis 2:24. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à mulher, tornando-se dois uma só carne. Aqui, Adão e Eva não tinham pai e mãe, né? Então a gente já vê aqui um princípio sendo passado, né? O que nós precisamos entender, inclusive para nos ajudar bastante na compreensão do que tem acontecido no nosso tempo? Quem inventou o casamento, quem criou o casamento foi Deus. Foi Deus quem estabeleceu o padrão do casamento. Então, quando Deus cria Adão e Eva, e ele faz com que os dois se unam, ele cria então um padrão de casamento, e esse casamento possui algumas características. Esse casamento é monogâmico, ou seja, né, um para um. Ele é heterossexual, homem e mulher, tá certo? Então, quando nós vemos discussões no nosso tempo a respeito de casamento homossexual, né, casamento homoafetivo, o termo que eles quiserem utilizar, o Estado não tem o direito de alterar alguma coisa que foi criada por Deus. Então, o casamento foi instituído por Deus. Jamais, eles podem até dar esse nome, mas jamais será um casamento. Isso pode vir a existir, na verdade já existe com a união estável, né? Teoricamente, os homossexuais já têm esses mesmos direitos, mas eles querem pôr o nome disso de casamento, não é. Então a gente vê que é um casal, né? Homem e mulher, não um par, homem, homem, mulher, mulher. Então, assim, isso já desde o começo, né? Um princípio básico. A partir das escrituras a gente extrai isso de forma simples, né? Nós não temos o direito de casar com mais de uma pessoa ao mesmo tempo, né? Isso não é permitido, não é o padrão estabelecido por Deus, tá certo? Então, se não foi o Estado quem criou o casamento, o Estado também não tem o direito de alterar essa instituição, tá certo? Deixa eu ver que chegou uma pergunta. Não, Alan, nós devemos nos envolver nesse debate, sim. Nós temos uma posição, né? Creio que eu acabei de falar. Nós não cremos que seja uma união válida, né? A gente talvez aí possa discutir se eles têm o direito perante a lei de se unirem e terem direitos, né? Mas nós não aceitamos isso como casamento, porque não é o que a Bíblia define como casamento, e nós também não realizamos esse tipo de cerimônia, né? E nós, como cristãos, não deveríamos participar desse tipo de cerimônia, tá certo? Então, se nós formos convidados a casamentos, né, a uniões, né, a cerimônias de que celebrarão a união entre um homem com um homem ou mulher com mulher, nós não devemos participar, tá certo? Nós não concordamos com esse tipo de prática, então nós não podemos ser cúmplices, né, coniventes com esse fato. Então, Alan, não sei se eu respondi a sua pergunta, espero que sim. Deixa eu ver aqui o Everton. O apoio da igreja a determinada ideologia política ou política é algo refutável pelas escrituras? Podemos nos manifestar como instituição? Se sim, como é feito na igreja presbiteriana? Veja, Everton, esse é um assunto delicado. O que nós temos que pensar é o seguinte: com certeza nós temos parâmetros para nos manifestar contra determinadas ideologias políticas, tá certo? Então, sempre nós temos que pensar que algo desenvolvido pelo homem, ele vai ser falho. Ele vai ter... o pecado afeta, né, o homem, e por conta disso alguns conceitos serão falhos. Antes de qualquer ideologia política a gente venha a simpatizar, nós somos cristãos. E como cristãos, nós devemos pegar os princípios estabelecidos por Deus e então fazer a seleção, no meu ponto de vista, do menos pior, tá certo? Então, quando eu penso em ideologia política, em sistema econômico, nós sempre estaremos
optando pelo menos pior. Porque perfeito vai ser só na eternidade, né? Então, quando a gente pensa no nosso tempo, é importante que nós saibamos que nós nunca encontraremos o candidato político perfeito, nós nunca encontraremos o sistema econômico perfeito, ideologia política perfeita. Porque somente Deus, somente Cristo é a verdade, é somente através da palavra de Deus que nós temos as melhores práticas. E hoje nós vivemos num mundo, né, afetado pelo pecado. Então, como instituição, se a gente pensar, nós não devemos, de púlpito, a minha leitura, né, a gente não tem, nós não devemos usar o púlpito como palanque político. Né? Então, nós não devemos aí apoiar candidatos de púlpito. Essa é a minha leitura, tá certo? Contudo, nós como aí homens que foram chamados por Deus, né, os pastores, eu, se Deus quiser um dia serei um, que vamos expor as escrituras, nós temos o dever de expor as escrituras de uma determinada forma, expor os parâmetros bíblicos para a escolha de um candidato. Né? Então eu sei de uma igreja presbiteriana que na época de pré-eleição, eles fizeram uma série de exposições de textos a respeito de características de um governante de acordo com o padrão divino. Eu acho isso válido, né? Desde que você não ponha números, né, nomes. E ao mesmo tempo, eu entendo que o pastor ele é um ser humano normal e que ele tem o seu direito de expressar as suas opiniões dentro dos seus círculos sociais. Então eu creio que ele não deve usar o púlpito para isso, mas ele pode usar os seus círculos de amizade, as suas redes sociais, enfim, para manifestar. Creio que tem que ter muita sabedoria, né, ainda mais nos tempos que nós vivemos, e onde coisas são tiradas de contexto, polêmicas são criadas à toa, onde muitos ditos cristãos têm se apegado mais à política do que à Bíblia. Né? Então nós temos aí um risco muito sério, né, um perigo muito sério nessa área. Né? E isso pode gerar aí complicações, inimizades e tudo mais. O que eu entendo, né, que como instituição nós devemos nos manifestar contra ideologias e práticas que são completamente antibíblicas, tá certo? Então, aqui a minha leitura eu não entendo que um cristão deveria apoiar, por exemplo, um candidato que a sua bandeira é o aborto, porque isso é homicídio. Eu não deveria apoiar um candidato que uma das suas pautas seja a legalização das drogas. Por quê? Porque vai estimular o vício e coisas do tipo, né? Então, coisas que sejam claramente anticristãs não deveria ter o apoio da igreja, e eu digo mais, deveria ter o repúdio da igreja. Não sei se eu me fiz entender, Everton. Caso não tenha ficado claro, me especifica aí qual ponto você quer que eu explique melhor e eu explico, tá bom? Vamos dar uma avançada aqui, até por conta do nosso tempo. Segundo parágrafo, o matrimônio foi ordenado para auxílio mútuo de marido e esposa, para o aumento da raça humana com descendência legítima e da igreja com filhos piedosos, bem como para evitar a imoralidade sexual. Então aqui vamos ver aqui os textos, né? Gênesis 2:18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, fale uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então veja, nós temos Deus quando ele cria Eva, ele cria porque não era bom que o homem ficasse só, e para que a mulher lhe fosse o quê? Uma auxiliadora, tá certo? A gente vai discorrer melhor isso. 1 Coríntios 7:9. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Então aqui é um texto voltado para evitar uma vida de imoralidade sexual, né? O sexo ele só é permitido dentro da relação matrimonial, certo? Não é depois do casamento. Tem muita gente que depois do casamento entende errado e adultério, coisa do tipo, né? Então a ideia é que as relações sexuais, e aqui a gente não está falando somente da relação última, né? Outros tipos de estímulos sexuais, eles não devem ocorrer fora da realidade do casamento. Então, o matrimônio foi ordenado para auxílio mútuo do marido e esposa. Então, o homem e a mulher têm como objetivo auxiliar um ao outro.
né? O casamento ele é uma relação em que eu não busco a minha felicidade, eu busco a felicidade do meu cônjuge, né? E aí o meu cônjuge vai buscar a minha felicidade, tá certo? Então, nós temos que entender que é uma união entre dois pecadores e que um tem que ser instrumento na vida do outro para que a imagem de Cristo seja conformada no próximo, né? Então, é uma relação de auxílio mútuo. Então, para aumento da raça humana, com uma descendência legítima. Então, a ideia aqui é que casamento tem que procriar, né? A ideia é de que Deus, de fato, dá filhos aos casais, alguns não, né? Mas caso não seja por uma questão de saúde, todo casal cristão deve ter filhos, né? Até uma forma da gente aumentar aí o povo de Deus, né? Uma estratégia muito utilizada pelos islâmicos, né? E tanto é que a maior taxa de crescimento do islamismo não é por conversão, mas sim por reprodução. Consequentemente, né, não apenas filhos, mas filhos piedosos, né? Então os pais não apenas têm que procriar, né, mas têm que também cuidar e educá-los no caminho do Senhor, né? E aí o casamento tem a finalidade também de evitar uma vida imoral sexualmente, né? Então creio que por esse parágrafo aqui está relativamente simples. Parágrafo terceiro, a todo o tipo de pessoas capazes de dar um consentimento sensato é lícito casar. Ou seja, quem tem consciência, quem tem uma razão, quem consegue responder por si, né? Então isso não se aplica a crianças, isso não se aplica aí a mentalmente incapazes, né? Então tem que ser um consentimento sensato. Contudo, é dever é, é dever dos cristãos casar somente no Senhor. Portanto, os que professam a verdadeira religião reformada não devem se casar com infiéis católicos romanos ou outros idólatras. Nem devem os cristãos se colocar sob julgo desigual por meio do casamento com os que são notoriamente ímpios em sua vida ou que mantêm heresias perniciosas. Então aqui a gente começa a ter um assunto que muitas vezes toca as pessoas, mas que eu entendo que biblicamente ele é simples. Primeiro, além da pessoa ter uma condição mental para responder por esse casamento, né, uma condição de emoções, né, uma condição emocional ok, trabalho e tudo mais, sustento, o crente não deve se casar com um não crente. E isso para mim é algo simples e óbvio. Eu já vejo a tua pergunta aí, Everton, já respondo. Vamos pensar aqui em termos de objetivo de vida, né? O casamento é a expressão máxima da relação entre Jesus Cristo e a igreja, né? É a figura que Deus usou para representar a relação de Cristo e a igreja. Então, não deveria um cristão se casar com um não crente. Os seus objetivos de vida são diferentes, a criação de filho vai ter outros propósitos, a mordomia do dinheiro, a mordomia do tempo, enfim. Então eu estou falando aqui de um crente que vai casar, não de alguém que já casou e foi convertido, e aí é outra relação aqui. Então a gente está falando simplesmente de julgo desigual. Um crente, um cristão verdadeiro, não deve se relacionar com aquele que não professa a mesma fé. Nós temos isso de forma muito clara no tempo de Noé. Então lá em Gênesis 6, o entendimento tradicional do texto, e o entendimento que eu tenho, é de que o que estava sendo retratado como o ápice da perversão da sociedade era o casamento de julgo desigual. E esse casamento de julgo desigual é representado, então, como esse ápice, Deus se ira e toda a punição, né, vem na consequência, o dilúvio e tudo mais. Olha 2 Coríntios 6,14, né? Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Então, muitas vezes, pessoas que querem estabelecer um tipo de comunhão, né, de casamento entre crente e não crente, tende a falar que esse texto não está tratando especificamente de casamento. E especificamente de casamento não está. Mas se algo menos importante do que o casamento está sendo condenado ao julgo desigual, muito mais no casamento. Né? Então, que comunhão tem luz e trevas? Né? Que comunhão pode haver entre a justiça e a iniquidade? Então, é um padrão completamente antibíblico, e algumas pessoas às vezes têm a esperança de que
a pessoa que ela esteja interessada, né, venha se converter no futuro. Nesse caso, meu conselho é que você se preserve, não se relacione e espere a pessoa se converter, para depois você vir a se relacionar com ela, né? Caso contrário, biblicamente falando, você está em pecado, vivendo uma vida de pecado, uma vida que não agrada a Deus, e isso vai te trazer consequências, né? Porque se você é filho de Deus, Hebreus 12 diz que Deus disciplina aqueles a quem Ele ama, aqueles que são seus filhos, porque Deus não quer que você viva uma vida em pecado deliberado, né? Então, eu não sei se para vocês esse texto é alguma dificuldade. Para mim é um texto muito claro, em que nós não devemos aí nos unir com qualquer uma pessoa que não professe aí a mesma fé reformada, tá certo? Pegando aqui a pergunta do Everton, né, ele fala assim, ó, Léo, em relação à escolha de casais que decidem não ter filhos, isso é um problema biblicamente falando? Everton, se o casal optou por não ter filhos, eles de fato estão desrespeitando, né, eles estão indo contra uma ordenança divina, né? Deus ele dá a ordenança, né? Nós entendemos lá nos mandatos, quando ele cria a terra e coloca Adão e Eva, a gente fala ali dos mandatos, né? Então tem o mandato social, cultural e espiritual. Então o mandato social vai estar relacionado ao trabalho, né? O social vai estar dos relacionamentos, né? E dentro dessa ideia dos relacionamentos está a multiplicação. Depois tem o cultural e o espiritual, o relacionamento com Deus, relacionamento com a questão do trabalho e tudo mais. Então, Deus, a ordem de Deus foi para que nós tenhamos filhos, né? E aí a questão da quantidade, né, é outro ponto, né? O Russell Shedd, antes de falecer, ele brincava que aquele que tem um dividiu, o que tem dois igualou, o que tem três somou e o que tem quatro multiplicou, né? Então, para ele, a multiplicação de filhos acontecia a partir do quarto, né? Mas é importante e é um mandamento divino que casais crentes tenham filhos, a não ser que eles sejam impossibilitados, né? Então, eu posso falar por experiência própria, eu e minha esposa, nós tentamos ter filhos e até hoje Deus não nos concedeu. Nós tentamos ter filho aí tem por volta de 11 anos, nós estamos no processo tentando adotar e também uma coisa que está complicada. Então, assim, existe a opção e existe aquele que Deus não dá, né? Então, quando a pessoa opta por não ter, ela está, assim, desrespeitando os mandamentos divinos, ela tá tendo um problema bíblico aí, né? Ela tem uma má compreensão do porquê, né, ter esses filhos, enfim, ela tá agindo em desacordo com as ordenanças divinas, tá bom? Depois me fala se ficou claro ou não essa resposta. Parágrafo 4º, né, não devem casar-se pessoas entre as quais existam graus de consanguinidade ou afinidade proibidos na palavra. Tais casamentos incestuosos jamais poderão tornar-se lícitos pelas leis humanas ou consentimento das partes, de modo a poderem viver como marido e mulher. Então a ideia aqui, né, Levítico 18:6, nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne para lhe descobrir a nudez. Eu sou o Senhor. É um parâmetro bíblico, né? 1 Coríntios 5:1, né? Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Veja, aqui é um caso claro de adultério, né? Mas também não é aqui, pelo texto, a gente imagina que seja uma madrasta, né? Não a própria mãe, mas a gente vê toda uma relação aí que complicada, né? Então, parentes, esse tipo de casamentos são então proibidos pela palavra de Deus. Esses casamentos não devem dar andamento, né? Não devem existir. Eu acho que também aqui nós não temos aí grandes dificuldades. E aí a gente começa a entrar agora então em coisas mais críticas, né? E mais polêmicas para o nosso tempo. O adultério ou a fornicação, cometido depois de um contrato, sendo descoberto antes do casamento, dá à parte inocente justo motivo de dissolver o contrato. No caso de adultério, depois do casamento, a parte inocente é lícito propor divórcio. E depois de obter o divórcio, casar com outrem, como se a parte infiel fosse morta. Então vamos ler aqui a passagem de Mateus 5, 31, 32.
Também foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Então vamos lá. É, Hoje, nos nossos dias, né, praticamente qualquer coisa virou motivo de divórcio. Mas esse não é o padrão bíblico. Então, esse negócio de incompatibilidade de gênio, não sei o quê. Cara, tudo isso aí não é padrão bíblico para divórcio. Padrão bíblico para divórcio, a gente vai ver que é a questão de adultério. A gente vai ver que existe uma outra questão mais para frente. Mas quando a gente pensa num casal cristão, a questão do adultério. Naturalmente, qual é a postura da igreja, né? Uma vez que Jesus fala lá que essa realidade ela só é permitida por Deus aí, né? Por conta da dureza do nosso coração, né? E aí a gente pode pensar na dureza do coração na parte ofendida em perdoar e também na parte ofensora e abandonar a prática, né? Então, quando a gente pensa nessa questão do adultério, a primeira postura da igreja, né, vai ser o quê? Vai ser acolher o casal, aconselhar o casal, disciplinar o ofensor e tentar uma reconciliação, tá certo? Então, a primeira tentativa, o esforço vai ser sempre para que esse casal se reestabeleça, para que o ofendido abandone a prática o ofensor abandone a prática do pecado, para que ele abandone a prática de adultério e para que o ofendido perdoe o ofensor. Então, eles lutem para que, no bom sentido, para que essa união avance e dê certo, tá bom? Então, num primeiro momento, vai ser esse o esforço como igreja. É possível que essa reconciliação não aconteça, né? E um dos motivos é, por exemplo, o ofensor não querer abandonar o pecado, né? E aí, quando isso acontece, o ofensor vai ser disciplinado. Se ele não acatar a disciplina, e nesse processo de disciplinar não é expor a pessoa, mas é tentar trazê-la à realidade do grande erro que ela está cometendo, acompanhá-lo, né, fazer um acompanhamento bíblico com ela para que ela abandone essa prática. Se essa pessoa não acatar a disciplina, a igreja vai então proceder com a excomunhão. Essa pessoa vai ser tratada como um ímpio, como uma pessoa que nunca foi cristã, verdadeiramente cristã, e aí a outra parte está liberada, né, para poder casar, para fazer o divórcio e tudo mais, tá certo? Caso você já tenha vivido uma situação de divórcio, caso você não soubesse disso, ou enfim, não sei o que aconteceu na sua vida, isso também é um pecado que Deus perdoa, tá certo? Se você se arrepender de forma genuína, Deus perdoa esse pecado, né? Se você casou uma segunda vez de forma ilícita, Deus vai, uma vez que você se arrepende, Deus não vai pedir para você abandonar novamente, mas se arrependa, busque se ajustar com Deus e entenda o papel do casamento na vida do cristão, tá certo? Sexto e último parágrafo. Posto que a corrupção do homem seja tal que o incline a procurar argumentos a fim de indevidamente separar aqueles que Deus uniu em matrimônio, só é causa suficiente para dissolver os laços do matrimônio o adultério, a não ser que haja deserção tão obstinada que não possa ser remediada nem pela igreja nem pelo magistrado civil. Para a dissolução do matrimônio é necessário haver um processo público e regular, não se devendo deixar ao arbítrio e discrição das partes a decisão do seu próprio caso, ou seja, tem uma parte mediadora, né, e não as partes envolvidas que vão apenas se separar, tem uma parte mediadora para conduzir esse processo, né? Então, Mateus 19, 8 e 9. Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada comete adultério. 1 Coríntios 7,15. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Tais casos não fica sujeito à servidão nem o irmão nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Então vamos entender aqui o que ele está falando. No nosso tempo, a gente já comentou isso, né, que muitas pessoas têm buscado diversos motivos, tentando legitimar o divórcio, né, tentando legitimar a sua desistência
no relacionamento. Mas diante de Deus isso não é motivo. Então quais são os motivos? O divórcio, ou o que ele chama aqui, né, de deserção tão obstinada que não possa ser remediada, nem pela igreja nem pelo magistrado civil. Então aqui, que outros casos nós temos? Então a gente está vendo aqui que a deserção, ela pode, o nosso entendimento, né, como igreja, é de que, por exemplo, a violência doméstica, em última instância, ela é uma deserção obstinada, né? A vida da pessoa está em risco, aquele que está sofrendo a violência doméstica, né? Então, como que, óbvio, em primeiro lugar, tentar a reconciliação, fazer a denúncia para as autoridades, fazer com que a pessoa que tem violentado o seu cônjuge, que ele responda civilmente, penalmente, sei lá, criminalmente por isso, eu não sei o nome que dá, mas essa pessoa precisa responder pelos seus atos diante da justiça. E ao mesmo tempo, é óbvio que sempre o nosso objetivo é que uma pessoa se arrependa dos seus pecados, se proste aos pés de Jesus, abandone as suas práticas pecaminosas e leve uma nova vida. Se isso for possível, o nosso desejo é que esse casamento continue, tá certo? Liberando perdão, mudança de comportamento, não mais exercício da violência, coisa do tipo. Caso contrário, essa pessoa, se ela se diz cristã e ela comete a violência doméstica, o mesmo processo anterior vai ser feito. A disciplina, o acompanhamento, o não acato da disciplina vai levar a uma excomunhão, né, que é o exercício do poder das chaves, que a gente falou mais para trás, né? Então, uma vez que essa pessoa é considerada não crente, né, é lícito que essa pessoa, por ter abandonado o seu lar, que ela seja, então, divorciada, né? Então, existem alguns casos, né, a gente está falando aí, além, né, do adultério, da violência doméstica, a não prática de relações sexuais entre o casal, né? Então, assim, são poucos os casos, diferente do que o povo gostaria que fosse, são poucos os casos que são lícitos para um divórcio, né? Isso é um processo doloroso que deixa marcas na vida da pessoa. Então, sempre a nossa tentativa como irmãos em Cristo é com que essas pessoas se reconciliem e venham a ter um casamento próspero, né, e feliz, tá certo? Então, meus irmãos, caso você tenha alguma dúvida, eu vou fazer uma recapitulação e nesse período da recapitulação você pode aí mandar as suas perguntas, tá certo? A gente aprendeu que, independente do governante que está em exercício, nós devemos ser obedientes às leis, desde que elas não sejam contrárias às Escrituras. Nós devemos ser cidadãos exemplo, pagar os nossos impostos, respeitar as autoridades. Ao mesmo tempo, nós temos aí os fóruns adequados e o direito de nos colocarmos, nos posicionarmos contra algumas medidas, tá certo? Isso, ao mesmo tempo, não é porque eu sou contra que me dá o direito de não obedecer, tá certo? Só me dá o direito de não obedecer quando ela é contra as Sagradas Escrituras, né? Então, nós vimos que um cristão ele pode, de fato, exercer um cargo político, desde que ele tenha sido vocacionado para isso, né? Nós demos exemplo de José, de Daniel, depois, mais recente, Abraham Kuyper, na Holanda. E nós vemos que a função do governo é governar para a glória de Deus e para o bem do povo. Então, Deus é o grande rei de todo o universo e é ele que institui essas autoridades na terra. Essas autoridades podem ser instituídas, inclusive para juízo de uma nação. Independente da forma como isso aconteça, não existe nenhuma autoridade que não seja instituída por Deus. Em relação ao casamento, nós vimos que o casamento ele é heterossexual, monogâmico, um homem com uma mulher. Nós vimos que a finalidade é que um seja instrumento na vida do outro para que ele seja aprimorado, conformado à imagem de Jesus Cristo. Nós vimos que o casamento tem que ser feito entre pessoas que tenham consciência, que possam consentir com essa relação. Nós vimos que não devem ser parentes, né? Não podem ser parentes. Nós vimos que uma das funções do casamento também é evitar que as pessoas mantenham aí uma vida imoral sexualmente falando. E nós vimos que existem alguns poucos motivos que legitimam o divórcio,
mas que também são motivos duros e que trarão com certeza marcas na vida das pessoas. Nós sempre buscamos, então, tentamos buscar a reconciliação, né? O arrependimento de ambas as partes, a liberação do perdão, né? Para que essa instituição tão importante estabelecida por Deus seja preservada, né? E eu creio que de forma geral consegui aqui resumir tudo que nós falamos. Quero ver se vocês têm alguma dúvida. O Everton pôs aqui algumas, eu creio que eu tenha respondido. Everton, caso não tenha ficado claro nenhuma, depois pode me procurar, né? A gente tem a liberdade aí, me procura depois no privado. E nada mais, meus irmãos. Se nada mais, nós vamos aí orar então para encerrar a nossa aula. A minha esposa mandou uma pergunta aqui, né? Fé reformada, se for batista não pode casar, né? É sempre o ideal é sempre a gente buscar com a fé mais compatível, né? Nós cremos que os batistas são os nossos irmãos, então não seria um problema, né? Casar com irmãos de fé, né? A ideia aqui é de que nós devemos preservar por casar com cristãos, tá certo? Então, católico não entra, né? É uma fé que a gente pode dar uma ampla discussão, né? Mas todos aqueles que não compactuam, né, com a fé protestante, com uma fé bíblica, a gente não deve compactuar com essa união, tá certo? Então, não havendo mais perguntas, vamos fazer uma oração para encerrar esse momento. Pai, muito obrigado por mais esse momento de aprendizado que o Senhor nos deu. Nos ajuda a cada vez mais, Pai, compreendermos a Tua palavra e colocarmos em prática. Nos ajuda, Pai, a obedecer os nossos governantes, a orar por eles. Em muitos momentos isso pode ser difícil, decisões contrárias às nossas preferências pessoais, mas que o Senhor nos auxilie nisso, que possamos ser cidadãos exemplo, obedecendo às leis, desde que não vá contra a lei suprema, que é a Tua palavra, pagando os nossos impostos e que possamos também orar para que tenhamos uma vida calma, que possamos viver a nossa piedade dentro de uma sociedade. Também te pedimos pelos ensinamentos a respeito do matrimônio, que o Senhor auxilie aqueles que estão casados na manutenção desse matrimônio, aqueles que casarão, que o Senhor os auxilie também nisso, no processo de escolha, no processo todo de decisão de casar e tudo mais. Que o Senhor os conduza, que nos preserve dos ataques e nos preserve da nossa própria cobiça, e mantenha o nosso casamento unido e que possamos aí honrar o Teu nome através do nosso casamento também. Peço pela nossa nação, pelos nossos governantes, peço que o Senhor os conduza para o bem do povo, que eles não estejam buscando politicagem, que eles não estejam fazendo tramóias e politicagem nisso tudo, e que o povo seja beneficiado. Aqueles que fogem disso, aqueles que fazem coisas erradas, Pai, pesa a sua mão sobre eles, os tira do governo, faça aquilo que for necessário. Tenha misericórdia dessa nação que já vive uma situação tão difícil. Também te pedimos perdão pelas nossas falhas, que o Senhor aceite o culto que prestaremos a Ti e que o Senhor nos abençoe numa semana produtiva na Tua presença. É no nome do Teu Filho Jesus Cristo que nós oramos e agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e pelo muito que o Senhor irá fazer. Amém. Então, meus irmãos, sem nenhuma pergunta adicional, eu vou dar uma sugestão aí para aqueles que não tiverem nos nossos grupos, né? Que você pesquise no YouTube uma pregação do pastor Augusto Nicodemos a respeito dessa obediência, né? O cristão e as autoridades, do reverendo Augusto Nicodemos. Então depois procura lá, é uma pregação bastante interessante, fala aí da nossa responsabilidade como cristãos, tá certo? Então que Deus os abençoe, se Deus quiser nos vemos na próxima semana
e fiquem com Deus. Tchau, tchau.